Queridos, vamos abrir a escritura em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e vamos ler do versículo 13 ao 17. Antes, porém, permita-me fazer um breve comentário. Eu já falei isso outras vezes aqui, inclusive nesse estudo de Tessalonicenses, quando falávamos sobre a igreja. E assim, o sentimento que eu tenho é que há muito se perdeu o sentido e o sentimento de igreja. Isso por algumas razões muito claras, Talvez a primeira delas seja o fato do tempo profético em que nós vivemos, essa época de Laodiceia, essa época do individualismo, essa época esse mundo líquido que nós vivemos, em que nada se consolida, tudo se esvai, tudo se perde, tudo passa muito rapidamente. Nós estamos envolvidos com tantas coisas e acaba que a igreja, enquanto o seu sentido e o sentimento de igreja, acaba se perdendo também. Uma outra razão também seria o fato de que, em razão da decadência da igreja do Senhor Jesus, e aí eu falo no sentido geral da igreja, sobretudo século XX, e século XXI, século XIX, XX, XXI, nós vivemos aí uma decadência muito grande do abandono do evangelho, de uma maneira quase que generalizada, e por abandonar o evangelho não pode deixar o vazio, Tem que ser preenchido com outra coisa, e é onde entra o falso evangelho, o pseudo-evangelho, esse evangelho narcisista, esse evangelho em que coloca a prioridade humana, a vida humana, a necessidade humana, coloca o homem no centro de tudo, em detrimento a Deus, à sua vontade e ao seu reino. E com isso, muitos perderam definitivamente e assumiram que não querem mais nem o significado, o sentido de igreja, nem o espírito de igreja, nem o ser igreja, mas mesmo aqueles que permanecem como igreja, congregando, nas suas respectivas congregações e lideranças, mesmo esses também perderam, e muito, o sentido de igreja, o sentimento de igreja, a vida da igreja. E por que eu digo isso para os irmãos? Porque quando isso assim eu falo pelo menos de maneira teórica, quando alguém se põe numa congregação, a pergunta que deve ser feita é: por que eu congrego neste lugar? Nós temos que compartilhar de alguns elementos comuns para poder estar no lugar. Precisamos acreditar no ministério, precisamos de compartilhar da fé do ministério. Isso não significa que nós não tenhamos, eventualmente, havendo essa necessidade, um contrassenso daquilo que é ensinado. Eventualmente alguém está no ministério, o ministério ensina alguma coisa fora da Escritura, fora do eixo central, das Escrituras, que é a revelação de Deus na pessoa de Jesus. Logo, as pessoas não devem necessariamente concordar se houver desvio da verdade. Entretanto, mesmo não havendo desvio, a gente parte sempre do pressuposto de um coração puro, uma fé sem hipocrisia, não falando que o homem, enquanto ser humano, os homens não erram, mas falando de uma igreja sadia, uma igreja que se pauta, sobretudo, se pauta no Novo Testamento, sobretudo na revelação de Jesus Cristo. Os irmãos entendem? Então, não raras vezes nós ouvimos os ensinamentos, mas nós não abonamos o ensinamento de maneira efetiva, de maneira a colocar o coração, a vincular o coração na verdade. E nisso há muito prejuízo espiritual, porque eu acredito piamente que uma igreja, quando ela se alicerça
na pessoa de Jesus, no nome de Jesus, na palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela existe por uma razão maior do que nós mesmos.